TikTok, BB New Generation. Chega lá para seguir, a gente posta diversas informações também por lá. A gente é muito ativo pelo Instagram. E esse setorista aqui do Internacional soltou uma pérola esses dias aí que foi complicada. Bora escutar ele aí. Está acontecendo aí? O Bahia chegou com alguns milhões de euros para comprar o Lucas e o Inter ofereceu uma grana para o empréstimo. Para o Santos é muito melhor vender o jogador, mas o jogador não quer jogar no Bahia, quer jogar no Inter. O Bahia está na Série B, né, gente? O Bahia veio para a Série B, por isso que ele não quer jogar no Bahia. Ele está querendo sair do Santos porque o Santos está na Série B. Para ir para o Bahia que está na Série B? Complicado, né, velho? Mas isso, de certa forma, reflete muito, pô, o que, como o Bahia é visto pela mídia do eixo, né? Eu tenho vários amigos que não torcem pro Bahia, mas que são nordestinos, que os caras falam, pô, velho, eu escuto todo dia as TVs tradicionais, não vejo os caras falarem do Bahia e tudo mais, né? E essa temporada os caras estão sendo obrigados a falar do Bahia, porque toda a contratação de jogador pro futebol brasileiro está sendo relacionada e vinculada aí ao Bahia nesse mercado, né? Então, querendo ou não, a gente já está começando a incomodar um pouco mais. Você vê que o cara não sabia nem que o Bahia estava na Série A, né, velho? Você vê o nível que é a mídia do eixo sul-sudeste, né? Do distrato que eles têm dos times do Nordeste, no modo geral. Você citou, Igor, muito bem aí o Fortaleza, né? O Fortaleza é um time que veio aí por conta própria, galgando novos patamares, né? Sul-Americana, Libertadores, com recurso próprio, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer futebol no Nordeste e os caras estão vindo aí com força total, né? É um exemplo a ser seguido, e agora o Bahia também com a SAF do Grupo City. Então, assim, a gente está começando a mostrar mais o Nordeste para o cenário nacional e isso é bastante interessante, né? Vai ter muita gente se mordendo ainda e a gente vai ter que ir se acostumando com esse tipo de comentário que vai ser cada vez mais frequente, né? Antigamente o Bahia era visto como o clube do povo, porque não incomodava ninguém. Agora vai começar a ser odiado por vários, porque vai começar a mexer no calo de muito time aí. A gente já viu o Bahia dando um balão no Inter, né? Contratando aí o Jean Lucas. Já viu o Bahia bloqueando a ida de Cauli para o Palmeiras. O Bahia trazendo aí, tentando trazer o Maurício, que era desejo também do Corinthians e outros times aí. Então a gente está começando aí, de fato, a incomodar. Rapaziada, chegou até aqui, já sabe aquele bom e velho pedido de sempre, senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal. Rapaziada, infelizmente eu não estou conseguindo pegar a mensagem de todo mundo aqui no chat, mas eu vou dar uma passada aqui para a gente tentar adiantar um pouquinho aqui. Graças a Deus são muitas mensagens. Ó. Santos de Itabuna, Everton Ribeiro com certeza cairá como uma luva nessa camisa 10 do tricolor. O Bahia precisa de um jogador com o mesmo para ser um líder, para comandar o grupo dentro de campo. Pois é, velho, eu acho também que vai cair como uma luva aí. Esperemos que o Everton Ribeiro chegue aqui para mostrar resultado, né? E se o time não encaixar, pergunta aqui o Luciano Santos. Responda ele aí, galera. E aí, se não encaixar as contratações? Olha, nenhuma contratação, nada, nunca é certo, entendeu? Eu acho que tudo parte da liderança, e existem para mim duas lideranças dentro do futebol. Uma é do técnico e a outra é a liderança técnica dentro de campo. Se você tem um jogador que é a liderança técnica, que é referência, às vezes seu técnico não é nem muito bom, pô. É um técnico mais ou menos que consegue organizar o time. Você tem uma liderança técnica dentro de campo, faz o time voar, sacou? E às vezes um técnico muito bom faz um jogador medíocre parecer bom aos olhos da torcida, porque ele organiza o time de uma forma tão espetacular que faz com que aos olhos da torcida, pô, fulano joga bem, né? Não, pô, fulano é uma peça bem encaixada dentro de uma engrenagem boa. Então, assim, eu não vejo dentro do Bahia hoje como não dá certo. Como eu disse para você, não tem como garantir que vai ser campeão de nada. Mas você tem um técnico que é bom, que eu acho que tem boas ideias. O meu problema, eu acho que o grande problema de Rogério Ceni é a questão de temperamento, porque ele gosta de ser o foco, não para a mídia, mas dentro do elenco, dentro da equipe ali, cara, ele fala assim, eu sou o foco, tem que estar tudo sob o controle dele. Tem jogadores que não se adaptam bem a isso, entendeu? Pelo visto, Everton Ribeiro se dá muito bem com o Rogério Ceni, porque foi um dos jogadores que não queria a saída dele do Flamengo. Né? Não sei se vocês lembram, quando o Rogério foi campeão no Flamengo ali meio na Bacia das Almas, né, e tal, mas boa parte do elenco gostava dele, ou seja, e ali só tinha medalhão. Então, eu não vejo essa questão ser algo que vá atrapalhar a equipe do Bahia,
Então, assim, como eu disse, eu acredito que o Rogério Ceni tem boas ideias. Se ele tiver a equipe na mão e tiver aquele cara com a liderança técnica, que eu acredito que possa ser Rogério Ceni e mais 2 ou 3 contratações que vier, os jogadores do Bahia vão olhar para aquele cara lá na frente, ver um Everton Ribeiro distribuindo bola, correndo dentro de campo, todo o resto do time corre atrás, pô. E você, Vili, o que é que você acha aí desse comentário aí do nosso inscrito? São situações do futebol, né? Acontece realmente, o time não encaixar. Eu acho que foi uma grande problemática do Bahia do ano passado. Voltando ao comentário que eu fiz antes, como você monta um time do zero, as coisas são difíceis de encaixar. E o Bahia termina um ano fazendo uma partida excelente contra o Atlético Mineiro, e um time que já tem um padrão de jogo, né? E o Rogério Ceni já conhece os jogadores que estão aí, que vão iniciar o ano, então a tendência de encaixar você, do jeito que o perfil de contratação do Bahia, já buscando qualificar as deficiências do elenco e também qualificar o que tem de bom, que quando você traz o Maurício, você está botando em xeque até a titularidade, quem sabe, de Cauli, né? Você traz o Everton Ribeiro e o Maurício. Cauli pode ir para o banco. O grande jogador do Bahia hoje, ele pode ir para o banco, sim, se vier contratações desse nível. Então, a tendência quando você traz jogador de qualidade e um time arrumado, é de encaixar. Então, probabilidade é maior, futebol é probabilidade. Nunca, como o Iago falou, acertar, a gente não vai acertar todo, não vai acertar sempre, mas a tendência de acertar agora é maior. Então, tem tudo para encaixar. Show pessimismo, vai encaixar sim, vai estar encaixado. Eu acredito que o Bahia tem um padrão de jogo, tem um esquema de jogo já, né? Talvez vai se buscar esse ano um Bahia mais assim dominante, né, no sentido de posse de bola, com uma coisa que a gente não conseguiu implementar no ano passado, que esse ano a gente já tem mais já tem um time para começar mais com esse, não ser tanto um time de transição e um time de posse de bola, que isso só consegue com o tempo, você não faz de uma hora para outra. Então a Bahia vai ser, a probabilidade de Bahia encaixar esse ano é muito maior do que a do ano passado, vamos dizer assim. Perfeito, velho. Eu queria só dar um recado para a massa tricolor que está assistindo, que é o seguinte: o futebol brasileiro, a região sul do sul-sudeste do futebol brasileiro, é assim: você pega um time como exposição, Red Bull Bragantino, que hoje está crescendo, e os caras colocam o mesmo patamar que o Bahia. E não existe isso, sabe? O Bahia é um time grande. O Red Bull Bragantino não é um time grande, é um time do interior, do estado de São Paulo, é um time que não tem muita tradição, talvez tenha tradição dentro do interior, mas dentro do futebol brasileiro não tem. O que é que a mídia faz? Ela suprime o Bahia, né? Entende que o Bahia é um time de massa, que ele carrega, que ele bota 40 mil, torcedor média de 40 mil no ano, certo? Que isso é coisa para Corinthians, Flamengo, e olha lá, às vezes ficava isolado nesses dois. E outros times, quando tinham um bom ano, tá? Agora, time como Corinthians, Bahia e Flamengo, a torcida vai, cara, o ano todo. O time pode estar na pior miséria, os caras acompanham. O que eu quero deixar claro é o seguinte: a partir do momento que o Bahia ele se torna midiático agora para o sul e sudeste, a partir desse momento que ele começa a dizer assim: olha, não vem aqui comprar meu jogador, nunca, eu não vou vender, eu posso bancar isso. Meu irmão, agora, o Bahia já era grande, todo mundo sabia disso. Só que agora ele vai ser midiaticamente grande. Ele vai se tornar. Porque a imprensa vai falar. Porque toda vez que brotar um time do sul, sudeste, para comprar um jogador do Bahia, e o Bahia fala assim: eu não vendo, não quero vender. Só vou vender se eu quiser. Isso vai se tornar notícia, pô. Entendeu? E aí o Bahia. Foi o que o perfil do Datafute postou ali, né? Hoje a gente está vendo que a realidade mudou completamente. Tanto que o Inter não tem condições de tirar um destaque do Bahia, mas o Bahia tem condições de tirar um destaque do Internacional. E aquela coisa, né? O Bahia ser grande de fato são alguns pilares. O primeiro é justamente dentro de campo, que é o primordial. Né? Não adianta nada a gente estar aqui confabulando que o Bahia vai contratar A, B ou C, chegar dentro de campo e acontecer o que o Luciano falou aqui, não encaixar. Então, assim, o Grupo City, quando veio para o Bahia, a gente apostou muito nesse know-how do Grupo City, de os caras terem um scout mundial, os caras terem um mercado mapeado, os caras sabem qual jogador tem o perfil exato para encaixar nesse projeto do Bahia, com esse treinador, com as peças que aqui já tem, né? Então, tudo isso andando numa engrenagem perfeitamente montada é o que vai fazer com que o Bahia tenha resultado dentro de campo. A partir daí, o Bahia vai começar a ser levado a sério,
pelos noticiários aí do Brasil afora, porque de fato não vai ser um time só teoricamente grande, só porque tem uma torcida que comparece e tudo mais. Vai juntar com o que os times tradicionais já têm. O Corinthians tem uma torcida também que cola, o Palmeiras também, só que o diferencial é que os caras têm resultado dentro de campo, e o Bahia ainda não tem conseguido demonstrar isso. Só que com tudo isso andando certo, acho que o Bahia de fato vai se tornar hegemônico aí, principalmente na região, né? E é o que importa agora nesse momento, né? A gente ainda não está tendo esse privilégio de trazer peças pontuais, porque nós ainda temos muitos setores dentro de campo com um vazio imenso. Por exemplo, a gente não tem ainda uma zaga para dizer assim, porra, eu aposto em Vitor Hugo naquela zaga ali, e é Vitor Hugo e mais 10, é Canu e mais 10. Então a gente precisa de um zagueiro para nessa temporada, para poder ser o cara de dizer assim, pô, esse cara aqui é o nosso titular indiscutivelmente falando. A gente na lateral direita, Gilberto era esse cara, porém ele teve um ano muito instável dentro da lateral direita do Bahia, e na reserva tinha nada mais nada menos que esse Cicinho, né? Então assim, a gente precisa também de um lateral direito. Então se você for pegar lá, peça por peça, área por área do time do Bahia, sempre vai ter uma lacuna. Então a probabilidade desse time não encaixar ainda é grande, Luciano, respondendo ainda a sua pergunta, justamente porque o Bahia não tem como o Manchester City, por exemplo. O time do Manchester City, o Guardiola já sabe quem é peça por peça o seu titular. Então, para você trazer um jogador para encaixar naquele sistema é muito mais fácil. A margem de erro é muito menor. A do Bahia ainda não se encontra nessa situação, né? Outro ponto também bastante interessante que a gente pode falar também aqui é com relação ao esquema de jogo do Bahia com Rogério Ceni. Será que Rogério Ceni vai ser o responsável por montar esse time, a estrutura do time do Bahia para a próxima temporada, ou vai ser o Manchester City que vai dizer para Rogério Ceni como ele tem que se adequar? Porque como o Igor falou, Rogério Ceni é aquele cara que gosta de ser o protagonista. A gente já percebeu nessa temporada que ele tem essa característica. Então, assim, será que ele vai aceitar com bons olhos que o Grupo City mexa ali? O próprio Renato Paiva deu entrevista esses dias aí, ele que está treinando agora um time lá do México, que ele teve muitas interferências diretas no seu trabalho, né? Logicamente que isso não justifica o péssimo trabalho dele aqui no Bahia, mas ele deixou transparecer que o Grupo City, eles têm também essa interferência no trabalho do treinador. Então a gente vai ter que ver se Rogério Ceni vai conseguir conviver bem com essa situação aqui dentro do Bahia, já que a gente sabe que o Manchester City também tem suas interferências diretas, né? Então tudo isso vai formar um arcabouço para a gente poder dizer se vai encaixar esse Bahia para a próxima temporada ou não, né? Trazer mais comentários aqui para a tela, rapaziada, pedindo novamente encarecidamente a vocês que sentem o dedo maroto no like aí, se inscrevam aqui no nosso canal.